Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre as notícias gerais da nossa Bolsa de Valores, nesse segmento de vídeos chamado Toques da Bolsa, que já chega ao vídeo de número 91, e nós vamos falar sobre essas surpresas que apareceram em relação aos bancos, principalmente no que diz respeito ao que nós vamos ou podemos esperar para o terceiro trimestre de 2023, com os resultados que daqui a pouco já voltam a se apresentar. Nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, BMG e Santander. Alguns fazem parte da nossa carteira, outros podem fazer parte da sua carteira e você vai estar com a informação necessária para a sua tomada de decisão. Eu fiz um vídeo anterior que eu falava sobre educação financeira no Brasil. Eu vou ligar todos os assuntos até chegar lá nos bancos. E apenas para dar uma continuidade e depois emendar com o assunto deste vídeo, eu peguei essa notícia aqui do Daily Wire, que é um jornal americano. E veja que, segundo esse Watchdog Group aqui, a fundação do George Soros, ela financia organizações pró-Hamas. Essa aqui é uma reportagem que é assinada por Tim Pierce e ela é do dia 16 de outubro de 2023. O dia que eu estou gravando esse vídeo é o dia 18 de outubro de 2023, portanto é uma reportagem de 2 dias atrás. O que tem de relevante aqui, que eu acho interessante que depois nós podemos linkar com os próximos assuntos. Veja que segundo, então, esse grupo de conservadores chamado Watchdog, o George Soros, através das suas fundações, ele financia organizações que têm aqui por objetivo publicidade de apoio ao Hamas, ao terrorismo do Hamas aqui no caso, né, contra Israel. E que amarra com o vídeo anterior, que é exatamente esses grandes grupos, eles têm que vai ser utilizado aqui ao longo desse vídeo é essa forma de pensamento. Então, eles entram nos países, eles levam suas economias e o país como um todo a ruínas, compram ativos a preços extremamente depreciados, depois financiam a reconstrução dos países, porque eles têm os juros lá por trás, e depois acabam vendendo esses mesmos ativos que eles compraram de forma depreciada por valor de mercado. Então, basicamente, esse é o proceder, é o pensamento da forma dessas pessoas que fazem parte aí de organizações que você conhece, como nesse caso aí, a Open Society, tem também a BlackRock, tem outras muito parecidas que agem praticamente da mesma forma. E aí, o próximo passo, eu salto para essa notícia que saiu no Diário do Poder. Ela é assinada por Rodrigo Vilela e ela é do dia de ontem, dia 17 de outubro de 2023. Veja que nessa notícia, Haddad é o ministro mais mal avaliado, segundo a pesquisa que vai constar aqui nessa notícia. E aqui no subtítulo, né, Fernando Haddad tem o pior desempenho entre os avaliados. Foram avaliados 6 ministros do governo atual. É aí que eu quero chegar com relação aquele fator que é levar uma economia à ruína, um país à ruína. Então, quem é que fez a pesquisa? Foi o Paraná Pesquisas. E tratou de alguns ministros, e no geral esses ministros ficaram com uma pontuação que ele chama de mediana. Não sei se a reportagem acho que não está sendo muito claro com isso. A mediana é assim, você pega os valores, ordena todos eles, se forem valores ímpares, o que está no centro é a mediana. Se forem valores pares, você pega os dois que estão no centro, divide por 2, aquilo ali vai ser a mediana. Então isso é a mediana, eu acho que ele quis dizer que está ali dentro do patamar médio. Então na escala proposta pelo Instituto, ela variava de 0 a 10, e os ministros que foram avaliados ficaram no geral com 5,4 pontos. Ou seja, esta seria a média dos ministros. E o nosso ministro aqui da Fazenda, ele foi o mais mal avaliado, ou seja, ele ficou com 5 pontos nessa avaliação de 6 ministros que foram avaliados. Dá mais uma olhada aqui embaixo, nós vamos achar o quadro dos ministros que fizeram parte dessa avaliação. Então é curioso, porque na realidade, o que foi considerado de mediana, para mim, não, é pouco provável que seja, né? Porque a nota mais alta é 5,4 e não é mediana. Se nós somarmos
os valores que estão aqui, não chegaríamos nem a 5,3, que no caso aqui, ó, veja, iria compor, neste caso aqui, a mediana. Então, é somar esses valores aqui, 5,3 seria a mediana. Na realidade, a média dos ministros ficou abaixo da mediana. E o pior deles, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, aqui coloca como economia, mas é ministro da Fazenda. E é curioso que aqueles que fizeram parte dessa pesquisa estão em ministérios que são distintos. O Ministério do Planejamento e Orçamento, da Educação, que é um dos mais importantes, um dos que tem avaliação, pelo menos no geral, assim, ruim, é o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, porque o Brasil vive uma crise de segurança. O Ministério da Saúde, lembrando que teve aquela dança lá do Baticu, que foi promovida por esse ministério. O desenvolvimento e indústria, que nesse caso o ministério nem é importante, importante aqui é a pessoa que faz parte dele, que é o que está na cabeça, né, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que aliás tem menos expressão, parece, nesse governo do que a própria primeira-dama. E por fim aqui, bem lá embaixo, aquilo que é a questão da economia, o ministro Fernando Haddad. Mas, ligando com o primeiro assunto que nós vimos lá no início, veja que se ele tem uma avaliação ruim, é porque a avaliação da economia é ruim, senão ele teria uma boa avaliação. De forma que a gente começa a entender que talvez o país esteja andando numa direção que é bem oposta àquilo que a gente quer, que é uma economia pujante. Então, tem sinais de que talvez a nossa economia esteja andando na direção daqueles grupos de interesse. Lembra? Open Society, BlackRock, onde, em algum momento, talvez os ativos acabem estando desvalorizados. Nessa pesquisa, foram feitas entrevistas pessoais em todos os estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Foram 162 municípios e pelo menos 20% das entrevistas elas foram auditadas ao tempo em que a entrevista estava sendo feita. E agora, caindo na parte principal aqui da nossa análise, veja que é uma reportagem que saiu aqui desse site, né, Inteligência Financeira. Essa reportagem, deixa eu baixar um pouquinho aqui só para a gente ter mais claro. Ela foi assinada por Renato Jaricas e ela é do dia 17 de outubro de 2023, portanto ela é uma reportagem do dia de ontem. O que interessa aqui nessa reportagem, veja, tem duas partes aqui. As duas nos chamam a atenção pela colocação que elas estão dentro da reportagem. Bradesco e Santander, para o trimestre que virá, apresentando seus resultados, a partir agora do final do mês, dia 25, se eu não me engano, o Santander já faz a apresentação dos seus resultados. Então eles devem ter, tanto o Bradesco quanto o Santander, mais um trimestre difícil. Isso é avaliado aqui pela XP. Agora, veja aqui no subtítulo que interessante. Ó. Os destaques, mais uma vez, cairão sobre Banco do Brasil e o Itaú. Lembrando que você pode pesquisar lá na ligação, né, XP Itaú, para que você possa entender algumas coisas que não são colocadas dentro dessa reportagem. Bom, mas então, indo para a notícia em si, os resultados dos bancos no terceiro trimestre devem configurar um repeteco, então deve estar muito parecido com o que aconteceu no terceiro trimestre, que é que ele chama de período anterior. Neste caso, os analistas estão projetando números fracos para Bradesco e Santander, principalmente pela capacidade de geração de lucro das duas instituições. Especificamente no caso do Bradesco, ele tem um quê a mais aqui, que a gente já viu nas análises que nós fizemos, tanto do primeiro trimestre quanto do segundo trimestre, que é com relação a um aumento significativo da taxa de inadimplência. Eu coloquei ainda aqui para você, destaque aqui ó, nessa cor aqui, cor de rosa, eu acho, né? Como destaque, né, os destaques vão recair mais uma vez sobre o Banco do Brasil e o Banco Itaú. Então, aqui vão ter uma expectativa de lucros interessantes para esses dois bancos. No caso do Banco do Brasil, a análise é por conta que ele fica beneficiado pelo seu foco no crédito rural. Ao passo que no caso do Itaú, veja que é esperado um lucro recorrente, lucro recorrente, aquele que acontece com frequência, de 9,1 bilhões, uma alta de 12% no comparativo ano contra ano. Seguindo aqui na reportagem, que agora vem a parte que
realmente eu queria chamar a atenção para você e linkar com tudo que nós vimos até agora, desde lá da Open Society, depois com aquela apreciação do ministro da Fazenda, da avaliação que ele teve, e agora com os destaques que estão sendo dados para essas 4 empresas avaliadas aqui. No caso do Banco do Brasil, a XP ela reiterou a recomendação de compra, veja, de compra para as ações do Banco do Brasil, com preço-alvo aqui de R$ 61. O nosso preço teto aqui do canal está em torno de 63. Mas a questão eu acho que não é exatamente essa. Tá? A gente fica ali com a recomendação, ou seja, o comparativo do preço-alvo deles com o nosso preço teto. O que eu acho que fica aqui é a questão da recomendação de compra, que é onde você precisa atentar e onde eu vou ligar todos os assuntos. No caso do Bradesco, veja que foi mantida aqui a recomendação em neutra e o preço teto de R$ 19,00. Eu vou dar uma olhada quanto é que está o preço teto do canal. Aqui no caso o preço-alvo e o preço teto do canal. Observe que para o Bradesco, aqui a gente fala do Bradesco ação ordinária, mas poderia ser a preferencial, mais ou menos isso, né? O que eu quero dizer para você aqui, para Bradesco, o nosso preço teto projetado está em 16,7. E o preço teto, quando nós olhamos para o passado, está em 17,7. Veja que o preço-alvo ali no caso está em R$ 19,00 da XP. Lembrando, recomendação neutra nesse caso específico. Quando nós olhamos aqui para o caso do Santander, veja que também aqui a recomendação neutra e o preço-alvo, mas aqui no caso ele está falando da Unity, né? O preço-alvo aqui em R$ 34,00. No caso de Santander, o nosso preço teto, mas aqui nós estamos considerando a ação ordinária, nós fixamos aqui em 13, na projeção R$ 13,45. Isso justamente por todo o conjunto da obra que a gente está vendo, o nosso dividendo a ser pago, ele ficou bem abaixo da média, que é de R$ 1,12. Nós ficamos ali em 80 para ser um pouco mais conservador, em função exatamente dessas dificuldades. Porque se nós olharmos para o passado, ficaria aqui em R$ 18,00 o nosso preço teto. E já no caso específico do Itaú, não tem absolutamente assim nenhuma referência, nem recomendação em relação a compra ou não compra ou venda, e também não fala em preço-alvo. Mas o que eu achei aqui interessante é que para o caso do Itaú, veja aqui, projeta aqui um aumento, mas é um aumento marginal na inadimplência, imagino que deva acontecer com praticamente todos os bancos. Aqueles que estão mais, digamos assim, mais consolidados do ponto de vista da sua carteira, ou seja, uma carteira mais confiável, uma carteira mais robusta, eles vão ter esse aumento marginal, e aqueles que, no caso, abriram demais a guarda, como nós vamos ver no caso do BMG logo em seguida, me parece que eles ultrapassem essa linha marginal. Mas no caso do Itaú, então vai ficar aqui dentro de um contexto saudável aí de 3,1% de inadimplência e com um forte índice de cobertura aqui de 207%. E o que tem de curioso aqui, agora ligando todos os assuntos, desses 4 bancos, só nessa análise que nós estamos fazendo, é o seguinte: se você eu não sou partidário, nem contemplo, na verdade, eu até sinto um certo desprezo, tanto por Open Society, BlackRock, mas isso é uma questão minha. Você avalia do jeito que você achar que você entende como mais significativo. No entanto, existem formas de se comportar que às vezes elas são interessantes e a gente pode tirar alguma coisa de positivo. Então veja, que enquanto lá eles esperam que o país como um todo quebre para comprar ativos depreciados, será que essa ideia não se aplicaria no caso desses bancos? Você compraria aqui aquelas ações daqueles bancos que estão no momento mais depreciados ou aqueles que estão com recomendação de compra porque estão tendo um momento mais pujante nesse instante do mercado, aqui nesse caso o segmento específico dos bancos? Como é que você decidiria? A lá Open Society, BlackRock, ou segundo as recomendações das casas de análise? E para finalizar aqui, essa notícia da Finance News, ela é também do dia de ontem, dia 17 de outubro, ela é assinada pela redação. O que ela tem de relevante aqui é que a Fitch ela rebaixou o rating nacional de longo prazo do BMG. Então, ela fez o seguinte, ela desceu de A, BRA porque é do Brasil, tá? É a constatação do Brasil, a marcação do Brasil. Saiu de A para A-. Neste caso aqui,
ele está colocando, o que ele está dizendo, como essa aqui é uma agência de avaliação de risco, aumentou o risco em relação à BMG. Por outro lado, veja aqui com esse indicador aqui, o IDR é o rate com relação à inadimplência. Ele se manteve estável nesse B+, que é um índice ruim, veja que está como estável aqui, porque exatamente o BMG ele tem um índice alto de inadimplência, que é o que nós vimos até agora. Então, desses 5 bancos que nós avaliamos aí, você ficaria em qual? Aqueles que são recomendação de compra, aqueles que estão na recomendação neutra, ou aqui no caso do BMG, que eu não coloco na carteira, porque eu não olho só para esse quesito aí, desse rebaixamento que o banco sofreu. Ele é um bom pagador de proventos, inclusive, mas o conjunto dos seus indicadores, eles não passam para mim confiança. E quando tem essas análises de avaliação de risco, eu sempre reporto, por isso que a gente faz uma referência às vezes histórica, o subprime, né, de 2008, que teve aquela quebra do mercado, quando começaram pelos bancos que estavam fazendo vendas principalmente do mercado imobiliário e sem ter o suporte necessário para o caso de uma eventual retirada desses valores. O que aconteceu ali? Esses bancos tinham excelentes avaliações desculpa, por essas agências de classificação. Desde lá eu tenho muita desconfiança quando eu olho para esses indicadores que são mostrados por essas agências. Mas o que eu vejo aqui de relevante é a escolha que você faz. Uma ideia mais esperando que o mercado como um todo, que a gente está demonstrando é que tem uma depreciação da nossa economia, ela caminha dentro de um patamar que parece ter uma deterioração que se apresenta logo ali no futuro, onde talvez as ações venham a se apresentar. Lembrando que hoje, no dia de hoje, o mercado, o índice Bovespa, ele continua caindo, ele estava chegando ali aos 114 mil pontos, que é o indicativo de todo esse contexto que a gente está avaliando. Mesmo que os analistas depois vão colocar no cenário externo, mas a gente também tem uma depreciação da economia aqui no cenário interno, de fatores que não são dependentes desse cenário externo que a gente está vendo. Com isso, me parece, muitas ações, talvez, elas possam vir a se oferecer. Você compraria essas que são indicadas, ou você compraria essas que talvez venham a ter um preço depreciado por conta dessa má gestão econômica que a gente está vendo que está acenando dentro do governo. Fica aqui a questão, você pode responder aqui para mim, até para ajudar os outros, para que eu possa entender o que tem na sua cabeça do ponto de vista de pensar a sua linha de investimento, ajudando que eu tome a minha decisão e ajudando aqueles que fazem parte do canal a tomar a sua. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!